Olá vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica aqui da OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Reinaldo Lino, que é diretor executivo aqui da Casa da Advocacia e da Cidadania e que vai falar um pouco para nós sobre a fiscalização tributária. O fiscal chegou, o que vai acontecer? Dr. Reinaldo, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui e falar um pouco para os nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais sobre esse tema tão importante, né, do dia a dia da advocacia tributária, né? Perfeito. Eu que agradeço o convite para poder estar aqui. E é um tema que eu gosto muito da fiscalização, porque dentro da minha atividade, profissional, eu já tive do outro lado do balcão, eu diria assim. Já fui agente fiscal de renda do Estado de São Paulo e eu gosto de falar sobre toda a minha experiência profissional. Isso é importante. Eu queria justamente começar com essa pergunta, né? Para o doutor falar um pouquinho dessa experiência, né, que o doutor tem, né, para a gente poder começar a entender, né, o tema de hoje. Perfeito. Eu tenho 53 anos de atividade profissional, 21 anos iniciais foram dentro da atividade privada, eu trabalhei em várias empresas, várias atividades, mas principalmente como gerente administrativo e como contador de empresas. Depois passei mais 21 anos dentro da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, como agente fiscal de rendas. E por fim, após a minha aposentadoria, fui para o outro lado do balcão, como eu digo. Eu fui a advogar e hoje a minha área de especialidade é justamente o direito tributário. Então, por conta disso é que eu gosto de falar desse tema. É isso aí, tá vendo? É a grande experiência que vai compartilhar com todos nós aqui hoje. Mas, doutor, fala uma coisa para nós. Há alguma orientação básica que deve ser passada por um empresário sobre como agir no momento da primeira abordagem da fiscalização, né? O que ele deve fazer, o que não deve fazer, né, nesse primeiro contato, né? Perfeito. Duas são as premissas básicas do primeiro contato com a fiscalização. A primeira é se certificar de que o fiscal realmente é um fiscal. Tá? Ele deve apresentar a identidade funcional, provar que ele está lá autorizado a fazer um trabalho fiscal e normalmente com o documento que ele dá início à fiscalização, existe a possibilidade de certificação disso até nos sites da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda. Então esse é um elemento importante. E outro elemento importante é bem receber o fiscal, porque criando-se uma situação de empatia entre o agente fiscal e o contribuinte, as coisas começam a fluir melhor, tanto para um lado quanto para o outro. O agente fiscal, ele fica contente de ser bem recebido, de receber a documentação, tudo aquilo que ele precisa para desenvolver o seu trabalho, e por sua vez o contribuinte, ele pode ter a oportunidade de, muitas vezes, numa situação de emergência, retardar um pouco a entrega de um documento que não está encontrando, enfim, são situações que podem ser facilitadas. O agente fiscal de rendas, ele vai fazer o trabalho dele, mas de uma forma mais tranquila, mais suave, se for bem atendido pelo cliente. É aquele negócio, né? Se você já começa a criar um clima, né, bom, né, com certeza as coisas vão acabar bem, né? Sim, com toda certeza. O trabalho que o fiscal vai fazer, isso daí já está determinado, ele vai fazer o trabalho dele. Sim. Então, se você conseguir criar esse clima que seja uma coisa, né, que possa desenrolar tranquilamente para ambas as partes, não é? É muito melhor, né, doutor? Com toda certeza. É o que eu falei, essa empatia que se cria no primeiro contato, isso pode levar a um bom termo o trabalho da fiscalização. Veja, o agente fiscal de rendas, ele tem uma obrigação, tá? Que ele é vinculado a essa obrigação. Ele não pode deixar de fazer o trabalho que lhe foi determinado. Porém, ele pode ajudar o contribuinte muitas vezes, seja com o aspecto de orientação em algumas coisas, seja com o aspecto de auxiliar no tempo para que o contribuinte possa preparar a documentação, as informações, enfim, tudo aquilo que ele precisa para desenvolver o trabalho dele. E dentro dessa explicação, doutor Reinaldo, fala para nós um pouquinho quais são os direitos e os deveres, tanto do contribuinte, né, quanto do fiscal também que está lá cumprindo o papel dele, né? Para a gente poder avançar nisso daí. Perfeito. Bem, o agente fiscal de rendas, ele tem deveres e tem
direitos. O primeiro dever dele é se apresentar corretamente dentro da empresa, se for solicitada a apresentação da identidade funcional, apresentar notificação para a apresentação dos documentos que ele precisa para bem desenvolver o trabalho dele. E, por outro lado, o contribuinte ele tem também a sua obrigação de franquear o estabelecimento para a visita do fiscal, que pode querer verificar não só a documentação, mas às vezes os processos industriais, porque dependendo do tipo de trabalho que ele está fazendo, os processos industriais podem ser importantes para ele bem avaliar se o procedimento do contribuinte é correto ou não. Por exemplo, há uma situação que me aconteceu já há muitos anos atrás, em que eu era, na verdade, ainda da atividade privada. Um determinado produto foi comprado com uma quantidade muito maior do que aquilo que normalmente se utilizava dentro da empresa, e eu fui questionar o setor industrial sobre como aquilo se explicava, por que tanta compra daquele material. E, para minha surpresa, aquele material, que seria um material típico de oficina, era, na verdade, um insumo de um produto fabricado pela empresa. Logo, o crédito fiscal era admitido para aquele produto e, com isso, com a explicação que eu obtive dentro do ambiente da fábrica, eu pude fazer bem o meu trabalho, que no caso era fazer os lançamentos fiscais adequados. Então, esse é um exemplo de uma situação que o fiscal também pode ir lá e, tendo uma dúvida, ele vai lá, ele verifica como que é o procedimento da produção de determinadas coisas, e com isso ele vai ter a certeza de que ele está bem executando o trabalho dele. Veja, doutor Reinaldo, eu tive um caso de um cliente meu, que é uma madeireira, né? E ele comprou lá as madeiras, né? Com nota fiscal, tudo direitinho, e pelo IBAMA, deu entrada. Ele revende isso daí, e um dia ele recebeu lá a fiscalização. O fiscal lá do IBAMA foi até lá porque estava no sistema, tinha apontado algo de irregular. E aí, quando chegaram lá na loja dele, a primeira coisa que o fiscal falou, eu gostaria de ver como está seu estoque. E ele levou. Aí, na hora que chegou lá, o próprio fiscal falou, então tem alguma coisa errada, eu já estou identificando aqui que é dentro do sistema. Porque aqui, para mim, parece que você tem não sei quantas toneladas de madeira em estoque, só que eu estou vendo aqui não é isso. Sim. Né? Assim, na verdade, ele comprava, vendia legalmente, só que ele não entrava lá no sistema do IBAMA para dar baixa. Então lá ainda estava mostrando que ainda tinha muitos, né, muito material ainda ali guardado, né? E na verdade não era isso, né? Eu até vou, seguindo essa linha de raciocínio, me recordando aqui de uma outra situação, de um outro contribuinte que eu também verifiquei, e que o contribuinte ele tinha um processo industrial que ele tinha uma perda e ele não registrava essa perda contabilmente. A consequência também foi essa, de que os estoques contábeis dele eram muito superiores àquilo que ele tinha fisicamente. Verificando a situação de fato em que aquele contribuinte ele estava correto, apenas ele não estava dando baixa das perdas realizadas na produção, eu identifiquei aquilo, orientei o contribuinte para que ele fizesse a regularização. Enfim, o trabalho fiscal ele foi concluído sem que houvesse a necessidade de uma autuação, pela certeza que me foi dada, a partir de todos os elementos que eu identifiquei, de que aquilo estava correto. Portanto, são situações assim que precisam ser muitas vezes verificadas em loco e a partir desse momento se tem então a certeza de que há ou que não há uma infração. Veja, meu cliente não teve a mesma sorte, né? O fiscal que foi lá, verificou tudo isso daí, orientou ele, só que autuou ele. Sim. Porque falou que ele não estava cumprindo lá com a baixa dentro do sistema do IBAMA. E conta para nós então agora, doutor, numa situação dessa, qual que é a consequência do auto de infração? Considerando que, no caso que eu coloquei aqui, que ele foi autuado, né? Sim. Aí, neste caso, imaginemos até que o fiscal possa ter ficado com uma dúvida se aquilo que estava sendo declarado era correto ou não. O auto de infração, quando ele é lavrado contra um contribuinte, ele causa diversas consequências. A primeira delas é a necessidade de se pagar o valor do auto de infração se o contribuinte tem certeza de que aquilo realmente estava irregular. Por algum erro, por algum descuido da sua
da sua administração, da sua contabilidade, o tributo era devido e ele paga e aproveita inclusive benefícios, que normalmente existe uma redução no valor da multa a ser paga, quando o pagamento é feito espontaneamente. Na hipótese de ele não se conformar com a lavratura do auto de infração, ele pode apresentar a defesa dentro do âmbito administrativo, que tem dois níveis de julgamento. O julgamento de primeiro grau, por um juiz singular, um julgador singular, e o colegiado, no caso, por exemplo, do Estado de São Paulo, o Tribunal de Impostos e Taxas. Havendo necessidade e a possibilidade de que se apresente um segundo recurso no Tribunal de Impostos e Taxas, essa possibilidade, dependendo também das circunstâncias em que o trabalho fiscal foi realizado, o confronto entre as decisões entre as diversas câmaras do TIT, que podem eventualmente ser contraditórias, tá? Há a possibilidade, então, de se ter um terceiro julgamento, uma terceira instância, que, na verdade, seria o colegiado, as câmaras reunidas do Tribunal de Impostos e Taxas, decidindo sobre aquela questão. Então, essa é a primeira situação. Depois, esgotada a fase administrativa, ainda há a possibilidade de se recorrer ao judiciário. No judiciário, existem questões que é imprescindível que o contribuinte vá buscar a tutela judicial para ter eventualmente o seu direito reconhecido. Um caso que é muito emblemático hoje em dia é a questão das multas que ultrapassam 100% do valor do tributo. O Supremo Tribunal Federal já identificou, já decidiu que as multas que ultrapassam 100% do valor do tributo, elas são inconstitucionais. Aqui no Estado de São Paulo, ainda há algumas penalidades que superam esse valor. E os julgados administrativos, por conta de que eles não podem fugir da legislação e eles não vão discutir a questão da constitucionalidade ou não daquela legislação, eles mantêm os autos de infração lavrados com esse pressuposto de que é legalmente possível se exigir um tributo, uma multa com valor superior ao 100% do valor do tributo. Aí, então, só no judiciário é que se vai ter o sucesso. Outras questões, eu tenho verificado ao longo dos anos que os julgadores tributários e o Tribunal de Impostos e Taxas, que aí é um colegiado misto, representantes do fisco e representantes dos contribuintes, eles têm sido muito melhor aparelhados, eles são pessoas que hoje em dia estão muito mais fadados a dar julgamentos mais positivos, mais corretos, sem tendência de favorecer o fisco. Essa é uma situação que a gente percebe que ao longo dos anos tem ocorrido. Com relação ainda à questão dos julgamentos no judiciário, aí há outras questões que têm que ser levantadas. Há algum tempo atrás, por exemplo, no Estado de São Paulo, os juros aplicados eram exorbitantes mesmo, então havia muita discussão judicial em relação a isso. Hoje em dia essa questão já está pacificada, os juros já estão sendo cobrados dentro dos limites impostos pela legislação e que são admitidos. Então há uma série de circunstâncias que vão fazer com que você tenha necessidade de ir para o judiciário para conseguir eventualmente o seu benefício. Há também de ser considerado o seguinte: quando um auto-infração é lavrado e é exigido tributo em cima de uma determinada operação, a consequência é que, após o julgamento administrativo, há a remessa de uma representação fiscal para fins penais para o Ministério Público, que deve encaminhar para uma delegacia especializada para instaurar inquérito policial, eventualmente depois se oferecer uma denúncia e até isso se transformar numa ação penal. Essa é uma consequência muito gravosa e os contribuintes eles têm que estar atentos para essa possibilidade até por um momento em que vão ao judiciário, vão recorrer ao judiciário para eventualmente buscar o seu direito. Mas é uma possibilidade que é ruim, porque as pessoas não gostam de ter uma ação penal. Podem até discutir uma ação dentro de um processo judiciário, a validade ou não da legislação. Mas quando envolve a liberdade, aí, doutor,
a coisa fica complicado, muito ruim, fica muito complicado. Porém, o que se orienta é que, havendo que a possibilidade de discussão judicial com base realmente concreta, que até se ofereça a caução do valor que está discutido, se ofereça o depósito judicial, e isso seria... Mostrando a boa-fé, né? Exatamente, e isso seria elemento capaz de impedir o prosseguimento de uma eventual ação penal. É isso aí. Tá vendo? São todas as alternativas aí para o contribuinte buscar, né, se regularizar e buscar o seu direito, né? Discutir pela melhor forma como vai se resolver o problema. Doutor Reinaldo, nosso tempo já está se esgotando, né? Sim. Passa rápido, mas eu tenho certeza que foi uma contribuição maravilhosa aí para todos os internautas aí que estão nos acompanhando nas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E a gente com certeza marcará outras vezes, né? Porque eu sei que tem muito assunto ainda aí para a gente tratar, né? Da minha parte, eu também agradeço muito a possibilidade de estar aqui com vocês, levar um pouquinho dessa minha experiência, falar de temas que eu gosto, isso me facilita muito a minha vida, né? E realmente, até uma próxima vez. É isso aí, gente, tá vendo? Muito bom. Terá a próxima vez com certeza. Fiquem com Deus.